Voltamos com Folha no Ar, primeira edição, são 8h03. E para você, ouvinte da Folha FM que está acompanhando, chegando agora na nossa transmissão, nós temos aqui a presença do ex-deputado, ex-vereador, ex-prefeito Geraldo Pudim, temos os jornalistas Aldir Salles e Arnaldo Neto, e vamos também participar, não é? A gente pede e encoraja todos os nossos ouvintes a participarem através do grupo, né? Quem já está no grupo, e também do Facebook da rádio, em que você pode assistir a nossa discussão aqui. O Dinho está com a camisa bonita, Arnaldo também, Aldir mais ainda, só eu que estou com a camisa velha aqui. Vamos lá, Arnaldo, você exatamente para levar esse tema que você deixou. Isso, mas para concluir, né, que a gente está falando sobre a questão de arrecadação, sobre essa questão. E a principal preocupação com a arrecadação do município é, com certeza, a fonte de royalties, que é a principal fonte de recurso do município. E existe um julgamento previsto para o dia 29 no Supremo, na questão da partilha dos royalties. Seria agora em novembro, foi adiado para 29 de abril. E eu queria ouvir a opinião do Pudim, como ex-deputado federal, como quem esteve nesse convívio em Brasília, qual a opinião dele com relação ao posicionamento do Supremo. Você acha que os royalties serão partilhados para todo o país, como o Congresso votou lá em 2012? Olha, Arnaldo, sob o ponto de vista meritório, inexiste qualquer possibilidade disso, porque os royalties é em decorrência de danos ambientais, né? De danos ambientais. Qual é o dano ambiental que Minas, que Belo Horizonte sofre em decorrência de uma situação de exploração de petróleo na Bacia de Campos? Nenhum. Absolutamente nenhum. Então, sob o ponto de vista do mérito, eu entendo que essa proposta é inadmissível. Ela não resolverá o problema dos outros estados e dos outros municípios, que receberão pequena parcela, e elas vão colocar o estado do Rio de Janeiro e os estados produtores num regime de falência. Principalmente o Rio de Janeiro, que é detentor de quase 80% da produção de petróleo nacional. Então, o Rio de Janeiro fecha a porta. E por que eu estou dizendo isso? Tomando, por exemplo, a cidade de Campos. E aí eu mostro uma outra distorção. A cidade de Campos, os royalties de petróleo representam 40%, 39, alguma coisa por cento do orçamento. Então, Campos hoje, 40% é receita royalties. Agora, aí, olha que distorção interessante. No que diz respeito a esses 40% de receita royalties, desses 40%, 90, alguma coisa, 90,2, 90,3, era para custeio da máquina. E apenas 9, alguma coisa para investimento. É outra distorção que precisa ser rediscutida. Porque o que tem segurado hoje a prefeitura, o que tem segurado o governo do estado, é a receita royalties. Se essa receita royalties, numa canetada, o ministro entender que tem que partilhar isso com os outros estados e municípios, que é a tese que eles defendem é que está em plataforma continental, e que no mar não pertence ao estado, pertence à União. Sim, e como é verba União, ela deveria ser partilhada com todos. Então, eu discordo dessa tese, completamente, porque agora assistimos um episódio no Nordeste com aquele desastre ambiental que teve no Nordeste, oriundo de plataforma de petróleo. Agora, onde é que atingiu Minas nisso? Onde é que atingiu Goiás nisso? Onde é que atingiu Mato Grosso nisso? Nosso brilhante estado do Acre. Do Acre. O que atingiu? Nada. Quem vai segurar o problema do dano ambiental é o estado e o município. Aí que é a distorção que eu vejo. Ao invés de nós termos aí um fundo para tratar dessa questão de um dano ambiental iminente, de pegar esses recursos e investir num projeto de economia autossustentável, eles estão sendo consumidos todo pela máquina. Eles estão sendo consumidos por custeio e, às vezes, até mesmo pagamento de folha indireta. Porque é possível, você não pode pagar folha de pagamento de pessoal efetivo, mas você pode pagar, por exemplo, uma empresa contratada terceirizada que tem mão de obra. Então, é uma questão que precisa ser rediscutida e é uma das pautas que a gente está conversando aí com o Caio, com o grupo que está estudando essa questão. O Walter Azevedo Júnior, até companheiro nosso aqui da casa, ele fala aqui, por falar em falta de planejamento, por que a época em que os royalties jorravam nos cofres da prefeitura, e você era vice-prefeito,
Não se fez nenhum planejamento para campos além dos royalties. Ao contrário, inchou-se a máquina pública com despesas que não se sustentariam por si só. Não houve nenhum incentivo ao desenvolvimento da vocação municipal, nem tampouco a novas indústrias, que gerariam empregos diretos e indiretos. Por fim, qual é o seu pensamento hoje, enquanto apoiador de um pré-candidato, com relação a essas questões que para ele parecem erradas do passado e que precisam ser revistas para o futuro? Olha, o passado serve para a gente refletir. Eu não tinha a caneta de prefeito, eu era vice-prefeito. O vice-prefeito, ele atua justamente na questão do impedimento do prefeito. Então, o prefeito da época, e aqui não estou absolutamente fazendo nenhuma crítica a Arnaldo, cada um tem a sua forma de gestão, né? E Arnaldo, muito pelo contrário, ele criou uma Câmara Técnica comigo. Ele criou uma Câmara Técnica que eu cuidei dessa Câmara Técnica para tratar dessas questões de natureza do agronegócio, da economia autossustentável. Num determinado momento, isso degringolou. Eu não me recordo o motivo por quê, mas nós nos reunimos durante 2 anos com todos os representantes do agronegócio, pessoas do interior, e discutimos isso aí. A fruticultura, à época, que tinha sido lançada pelo governo do estado, para a cultura consorciada, a possibilidade de se transformar os canais, que eram canais de drenagem da Baixada, como tronco para canais de irrigação. Nós estudamos o projeto de piscicultura e ficou tudo pronto. Inclusive, as reuniões aconteciam na Universidade Rural, onde a gente se reunia numa Câmara Técnica que discutia essa questão. Em determinado momento, degringolou. Então, eu acho que essa questão é pertinente, mas ela só serve para mostrar para a gente, eu não sei qual é o nome do Walter, essa questão serve para o seguinte: nós não podemos mudar o passado, né? O passado é imutável. O que a gente pode fazer agora é rever com os erros e os acertos o caminho que nós vamos seguir. Essa é uma das pautas, viu, Walter, que eu estou tratando com o Caio e o pessoal, o grupo que está estudando essas questões, para poder rever. Eu não tinha poder à época de decidir. Pudim, o Fundecam, por exemplo, não parecia um projeto promissor de uso desses royalties para diversificar a economia, que acabou se perdendo ao longo dos anos e até aí alvo de CPI, alvo de tanta coisa de investigação que vem acontecendo, mas não se pensou em industrializar demais, esquecendo das vocações da cidade? Será que também não foi um erro lá atrás e que, como você está colocando, poderia ser revisto agora? Sim. O Fundecam, a essência do Fundecam é excepcional, mas ele foi mal gerido. Ele não tinha fiscalização. Absolutamente. Então, eu particularmente acho que qualquer pessoa que viesse aqui e apresentasse um projeto, o Fundecam ia lá ver a viabilidade técnica no papel, mas não apontava um caminho. Ou seja, o Fundecam, ele não criou uma matriz. Ele precisava criar uma matriz. Olha, investimento do Fundecam é para esse tipo de atividade, não para todo tipo. Você falou a verdade. Houve uma diversificação, foi mal gerido e hoje é um rombo que tem da inadimplência. Existe uma quantidade imensa de inadimplência. Você vê a fábrica de fraldas, fechou. Né? Fábrica de macarrão. Nem abriu. Fechou. Nem abriu. A fábrica Então, muitos empresários que vieram para cá para tomar dinheiro da prefeitura e não ter contrapartida. Eu achava também que a contrapartida era muito pequena. Não tinha. Então, houve um erro, na verdade, de gestão ou de entendimento de quem estava no Fundecam a respeito do projeto. O projeto é maravilhoso, mas não houve uma direção. Volto a dizer, para quem não sabe onde quer chegar, qualquer vento é contra. Botar um projeto para poder um banco de fomento, como era o Fundecam, era um banco de fomento. Para poder, sem direção, para qualquer um que apresente. Eu quero botar uma fábrica de picolé, não, eu quero botar uma fábrica de Coca-Cola, outra eu quero botar uma fábrica de fralda. Ia lá no Fundecam, preenchia os requisitos formais e tinha acesso ao recurso. E agora, como é que você fiscalizava o retorno disso? Não tinha. Não, você sabe que o Arnaldo sempre comenta aqui, que é muito interessante, que empresas que deram de garantia aquilo que eles iriam produzir ou comprar com o dinheiro. Ou empresas também, como as de ônibus, que deram como garantia os próprios ônibus que fazem um serviço público. Aquela foi uma tentativa de salvação do setor de transporte coletivo de Campos que, infelizmente, faliram o setor de transporte coletivo em Campos. Eu reputo aqui e digo com muita tranquilidade. Foi tempo que bater em usineiro politicamente, bater em empresa de ônibus, dava voto.
a overdose que fizeram em cima dos empresários de Campos foi tão violenta, que faliram todas as empresas. E aí, chegou no final, tentou se salvar as empresas, emprestando dinheiro do Fundecam para que eles pudessem recompor a frota deles, mas acabou que não aconteceu. Se você verificar aqui, eu tenho uns números aqui do aporte de recursos na área é diferente. Como é que o cara trabalha com dinheiro? Se o preço da passagem, a prefeitura não aumentava o preço da passagem, na época, porque ela que a complementava. Então ela mantinha o preço da passagem estagnado, porque ela não, senão, se ela aumentasse, quem pagava era ela, para manter o preço em R$1. Então ela segurou o preço da passagem e tirou a capacidade de giro das empresas de ônibus, porque ela transferiu o dinheiro para ela. Ou seja, o cara só pagava R$1. A diferença, a prefeitura que tinha que pagar. 80, eu acho, na época. A prefeitura levava 2, 3 meses sem pagar, foi quebrando uma a uma, e hoje nós estamos vivendo um caos no transporte coletivo por conta disso. E aí, cadê? Pagaram? Os ônibus que pagaram dinheiro no Fundecam? Então, mais um erro, mais um equívoco que foi colocado em cima do dinheiro público que é oriundo de royalties do petróleo. O Carlos Adriano Licassali, acho que é essa a pronúncia, está acompanhando a gente, e ele diz: bom dia, estou acompanhando a entrevista, mas me parece que existe um paradoxo. Se as perspectivas são ruins, não entendo por que de ser tão disputada a cadeira de prefeito. Qual a sua opinião com esse posicionamento dele? Exatamente. Eu digo o seguinte, o ego das pessoas, é Licassali, não do meu rapaz, né? O ego das pessoas é muito grande. As pessoas acham hoje que ser prefeito é um status, é cargo. Ser prefeito de Campos hoje é um encargo, né? Não é cargo, é um encargo. E tem que ter uma pessoa disposta a abdicar 4 anos de sua vida pessoal. Não dá para conciliar. Infelizmente é isso, viu, Licassali? As pessoas, o ego faz com que as pessoas, não, eu vou ser candidato a prefeito. Na época, eu me recordo de uma das conversas que eu tive com o meu amigo Sérgio Mendes, eles faziam uma projeção que com um BI 700 tocava a prefeitura. Eu disse, não toca. A época que você fala agora em 16. Não, lá atrás, quando o Rafael... 16, exatamente, em 16. Eu falei, não toca, Sérgio. Com 1,7 não toca. Então, é isso que faz com que as pessoas sejam motivadas. É ego que as pessoas têm, as pessoas que querem status, né? Querem ir para a televisão, acham que tem solução para tudo. Isso é do ser humano. Isso é do ser humano. Eu não posso precisar por que cada um se coloca como candidato a prefeito. Mas posso dizer a você que muito mais de ego do que efetivamente de vontade política, de ter um projeto político de salvação para Campos, para ajudar a cidade de Campos, ajudar a população. Infelizmente é isso que acontece. Ego das pessoas achar que podia ser prefeito. Eu vou encerrar essa questão dizendo o seguinte, Licassali. Eu me preparei para ser prefeito e me esqueci de preparar para ser candidato. Eu me preparei para ser prefeito e esqueci de me preparar para ser candidato. A maioria das pessoas se prepara para ser candidato e esquece de se preparar para ser prefeito. Você acha que teve um nosso participante do grupo que chega a citar que você é um candidato preparado, você é um quadro preparado para prefeitura e tal, mas que você teve em 2016 uma votação aquém da sua capacidade. Você acha que isso ainda foi um resquício da rejeição com um garotinho na qual você foi aliado político por muitos anos? Você acha que isso ainda... Houve alguma dúvida do seu afastamento? Só complementando a pergunta, você acha que sua candidatura a deputado federal em 2018 foi um erro ou você acha que não? Vou responder em parte. Assim, veja bem, a questão minha em relação ao prefeito, essas duas eleições, elas estão diretamente ligadas, tanto a de prefeito quanto a de deputado. Veja bem, isso é uma demonstração clara para as pessoas, depois de 30 anos, que eu não fui desleal com o ex-governador Garotinho. Eu não fui traíra, porque eu não formei grupo político, né? Então, eu entendi à época que o meu grupo político era o grupo dele. Então,
para mim, não havia necessidade alguma de formar grupo político dentro de um grupo político que eu fazia parte. Eu estava contido nesse grupo político. E quando houve a minha ruptura com ele, e eu saí, me afastei e me disse, olha, não te devo nada, você não me deve nada, vamos tocar a vida, cada um para um lado, sem mágoa, sem nada, vamos tocar a vida, eu quero tocar a minha vida. Eu saí, como diz na gíria, com uma mão na frente e outra atrás. Porque eu não montei grupo político, eu saí sozinho. Eu e minha família, e meus amigos. Eu claramente, o resultado da eleição demonstrou o meu tamanho. Porque o meu tamanho estava contido dentro do grupo que eu ajudei a criar durante 30 anos. E que eu ajudei a criar durante 30 anos era o grupo do Garotinho. Então quem tinha o domínio, quem tem o domínio, quem tinha o domínio deste grupo político era ele, não era eu. Eu apenas fazia parte desse grupo. Então, e uma coisa interessante, se eu ficasse na Praça São Salvador ali, uma linguagem muito forte, eu desse um tiro nele e matasse, o pessoal dizia que era bala de festim. Ninguém acreditou, e tem gente que não acredita até hoje na minha ruptura com o Garotinho, né? Mas a ruptura aconteceu e para mim ali, aquela eleição de prefeito, além de estar preparado, foi efetivamente para demonstrar a minha ruptura com ele e eu tentar criar um novo caminho. E a candidatura de deputado federal realmente foi um erro. Eu tinha vontade de voltar para o Congresso Nacional, onde fiz um mandato excepcional de 2007 a 2010. Tinha vontade, mas foi um erro. Da minha parte, eu realmente reconheço que foi um equívoco naquele momento. Podia ser candidato a deputado estadual, fazer dobradinha com outras pessoas aí, e poderia hoje ter um resultado diferente. Mas volto a dizer, as duas eleições estão diretamente interligadas. Ou seja... Esse processo de ruptura, né? Processo de ruptura. O processo de ruptura é um processo de reconstrução. Tanto é que a gente tem tanta humildade, eu particularmente tenho a humildade de reconhecer isso, de que falta é voto, de que eu quero recomeçar a minha vida. E o convite de Caio me estimulou, me instigou, porque é um recomeço para mim. Vim candidato a vereador em Campos, né, estar como pré-candidato a vereador em Campos, é um recomeço para mim, na onde eu comecei minha vida, né? E sem mais as amarras que eu tinha do passado, amarras relacionadas ao Garotinho, amarras relacionadas ao MDB do Rio de Janeiro, que todo mundo sabe, o caos, mas, graças a Deus, nesse processo todo aí que eu passei, tanto com o Garotinho quanto com o MDB do Rio de Janeiro, eu não respondo a um processo. E você está conversando com algum outro, a gente falou do PT, você está conversando com algum outro partido para vir candidato? As pessoas com as quais eu converso é com o presidente André Siciliano, com o deputado estadual Rodrigo Bacelar e com o pré-candidato Caio Viana. São essas três referências que eu tenho nessa conversa para as eleições desse ano. Já que a gente citou Garotinho e você citou também o mandato de deputado, eu recordo que em uma entrevista com a gente, lá para a eleição de 2016, você até chegou a falar que se tivesse um mandato que você deveria a Garotinho, seria esse de deputado, né? E aqui eu vou puxar o questionamento do Lauro Expedito Cardoso Neto, também acompanhando a gente. Bom dia a todos. Amigo Pudim, qual foi o motivo do seu rompimento com o Garotinho, já que você foi eleito deputado federal e estadual com o apoio do mesmo, e por que reatou reações políticas com o ex-prefeito Arnaldo Viana? Veja bem, com relação ao Garotinho, eu vou explicar muito bem aqui, e quando eu tive a conversa muito franca com a ex-prefeita Rosinha, nós nos encontramos no sítio de Paulo Feijó, fomos lá conversar sobre a minha saída do partido na época. Muito claro, eu achei que esgarçou, o tecido esgarçou, né? Por que o tecido esgarçou? Porque aí começou a existir um projeto de família. Você veja bem que hoje, quem são os deputados federais que Campos tem aqui da família? Então era Garotinho governador, Rosinha prefeita, Rosinha governadora, Clarissa vereadora, Clarissa deputada estadual, Clarissa deputada federal, e Vladimir me responsabilizou pela não candidatura dele a deputado estadual. Lá em 14. Em 14. Ele achava que ele deveria ser o candidato a deputado estadual. E eu não sei o que aconteceu. E por isso ele apoiou o Bruno Dauaire? Exatamente. Ele me responsabilizou, quando eu não tinha responsabilidade nenhuma. Eu volto a dizer aqui, eu fazia parte de um grupo. Eu só segui a orientação deste grupo político que resolveu me lançar candidato a deputado estadual. E eu nem viria candidato. Falei na época pro Garotinho aqui, meu irmão, eu não tenho apego a nada, eu estou no projeto. Então, e aí você vê, se você for fazer uma análise, viu, o rapaz que perguntou... Lauro Expedito. O Lauro Expedito.
eu nessa conversa com a Rosinha, eu pedi a ela, me indique um secretário que eu indiquei no seu governo. Me indique um subsecretário que eu indiquei no seu governo. Me indique um diretor que eu indiquei no seu governo. Me diga uma diretora de creche, uma diretora de escola, um diretor de unidade de saúde, um cargo de confiança que eu tenha indicado, porque eu tinha clareza de que aquelas pessoas que estavam ali, eu fazia parte delas. Ou elas faziam parte do meu grupo político, que era o grupo político do Garotinho. Então eu não indiquei ninguém no governo. Indiquei ninguém no governo. E aí o que aconteceu? Quem tinha o controle da máquina, politicamente falando, porque o Garotinho estava em campanha, era o Vladimir. Quem estava no controle político da máquina era ele. E ele, numa retaliação, tá certo, achando que fui eu que tirei a candidatura dele, ele vai e apoia o Bruno Dauaire. Opção dele. Problema nenhum. Mas ele não foi contra até a própria vontade do Garotinho, né? Exato. Só que, veja bem, qual é o problema, prezado ouvinte? Se eu sou do grupo do Garotinho, como Rosinha pedindo voto para mim, prefeita, Garotinho pedindo voto para mim, o Bruno Dauaire faz 1000 votos a mais do que eu aqui em Campos. Com apoio tão somente do Vladimir. Então, fica essa reflexão para você fazer aí. Então, virou um projeto familiar, eu disse para ela, e eu não queria absolutamente colocar filho contra pai, filho contra mãe. Eu simplesmente saí. A ruptura minha com o Garotinho foi uma ruptura pacífica. Mas passa por esse episódio, né? Passa por esse episódio. Quer dizer, eu entendi que era um projeto de família e que não havia espaço para mim mais. Que eu tinha que seguir meu próprio caminho. Não foi para isso. Vocês vão se recordar aqui de uma questão, os mais novos talvez não, mas o Marco Antônio acho que vai lembrar. Um termo que Garotinho usava... O que você quer dizer com isso? Nós dois somos cabelos brancos. O termo que ele usava aqui, contra Zezé, parentocracia. Parentocracia. Que a gente batia pesado de que Zezé botava não sei quem, tudo de parente. Você olha o cenário político hoje de Campos e veja quem está no cenário político. Você vê o próprio pré-candidato que você apoia, filho de um ex-prefeito. O próprio pré-candidato que você está citando, Vladimir, filho de um ex-prefeito. O próprio prefeito Rafael, neto do ex-prefeito Zezé, então. Que você acabou de citar. Então... Agora, só que nesse caso específico da família Garotinho, você vai verificar o seguinte. Olha, tem um carinho especial, viu? Total, como pessoa, e algumas pessoas ali, eu tenho um carinho muito especial mesmo. Olha, Chicão, parente ou não? Naim, parente ou não? O filho dele, Alinho, parente ou não? Clarissa, parente ou não? Vladimir, parente ou não? Rosinha, parente ou não? O próprio Garotinho, Alcione Ataíde, Chicão, não sei se eu falei o Chicão. E você chegou a conversar com o Garotinho em algum momento depois dessa ruptura? Nunca mais, nem por telefone. Nunca mais. 2015, nós estamos em 2019, nunca mais troquei um A com ele, nem por telefone, nem pessoalmente. Nunca mais. 4 anos que estão aqui, porque a ruptura foi em 2015, 4 anos sem ter contato algum, e torço para que ele... Acho até, vou aqui ser sincero com vocês, acho que essa questão dessas prisões de Garotinho aí não tem nada a ver, de Rosinha muito menos, acho que isso é uma forçação de barra, sou contra isso, né? Eu sou contra o processo de prisão em segunda instância, a minha posição é outra, acho que isso aí é um descalabro, mas a ruptura minha com o Garotinho se deu por esse fato. Já com o doutor Arnaldo, eu pertencia a um grupo político do Garotinho. Quando houve a ruptura do grupo político do Garotinho com o Arnaldo, eu segui o Garotinho. Não foi uma ruptura minha pessoal com o Arnaldo. Foi uma ruptura de grupo político. Ele ficou de um lado, eu fiquei do outro. E o grupo político do qual eu pertencia me lança candidato a prefeito com outro candidato a prefeito de Arnaldo. Evidentemente, eu nunca tive problema com o Arnaldo. Eu fui vereador junto com o Arnaldo, fui vice-prefeito com o Arnaldo, fui deputado federal junto com o Arnaldo. Entendeu? É óbvio que num processo eleitoral haja troca de farpa, haja discussão, isso é do jogo da democracia. Mas com o Arnaldo, absolutamente, houve qualquer tipo de problema. E minha reaproximação com ele se deu pelo fato de não haver nada entre nós. Existia, na verdade, era uma disputa de grupo político. Quando o grupo político do Garotinho rompeu com o Arnaldo, eu segui o grupo do Garotinho e, evidentemente, naquele momento viramos adversários. E no momento em que eu reencontro o Arnaldo, foi no momento da campanha minha,
aqui, que eu me lancei candidato a prefeito, e que ele entendia naquele momento, já respondendo alguma coisa que alguém possa imaginar, ele entendia naquele momento, e faz 4 anos, que o Caio ainda não estaria maduro para poder ser prefeito de Campos. Ele, num processo de proteção, não foi. Arnaldo, jamais alguém vai ficar contra filho, cara. Jamais alguém vai ficar contra filho. O pai protege os filhos. E Arnaldo, a forma dele, a maneira dele, entendeu de proteger o filho. E o tempo é o senhor da razão. O tempo é o senhor da razão. E hoje você vê claramente que ele tinha razão. Não é que o Caio não estivesse preparado naquele momento, eu não estou aqui para fazer julgamento, mas ele tanto protegeu. Qual é a situação de Rafael hoje? Arnaldo foi prefeito, ele sabia as condições, como eu sabia as condições que a prefeitura ia ter. E ele falou assim, poxa, Pudim, pelo menos ter uma carcaça para poder segurar essa onda e tocar. E como pai, ele expôs a posicionamento dele como pai. E tanto é que hoje ele reconhece, independente dessa questão, viu, Arnaldo? Se o menino terminou faculdade, se não terminou, isso é questão pessoal e familiar. A discussão está o seguinte, o Caio hoje está maduro, está preparado para exercer uma tarefa de prefeito da cidade de Campos? A minha resposta é sim. A gente citou mais cedo essa declaração do Gil Viana sobre o Caio, que ele foi vice na chapa de Caio na última eleição, e você tem falado do amadurecimento de Caio. O que você acha que mudou de Caio de 2016 para cá, para você afirmar que ele está preparado para ser candidato? Só fazer um adendo nessa pergunta do Aldir, e com relação à participação de Caio no processo de Campos, que essa é uma crítica muito, muito contundente dos opositores a ele. O distanciamento de Caio de Campos, que só aparece em período de eleição. Como você analisa esses dois contextos? Veja bem, as pessoas, elas às vezes cristalizam uma inverdade e aquilo passa a ser verdade. Você viu essa situação agora desse ministro do Bolsonaro usando do Goebbels? É Goebbels? Não sei, um cara que era o porta-voz de Hitler, que uma das frases dele, que uma mentira dita 1000 vezes, ela se torna verdade. Então, às vezes... Que é usada por todos os políticos, todos os políticos. Na teoria. Mas o discurso do Alvim, ele simplesmente reproduziu uma frase que não é essa, não. Ele reproduziu eu estou usando... Ele fez um discurso do Goebbels. Discurso lá atrás. Eu estou dizendo que a origem é a mesma. Assim, a mesma figura. A mesma figura tinha essa frase. Que uma mentira dita 1000 vezes se tornava verdade. Se torna uma verdade. Então, dentro de um processo político, as pessoas usam as armas que ela tem. Dizer que Caio abandonou o campo não é verdade. Não é verdade. Tanto é que eu me encontrei com ele várias vezes nesse processo para que a gente pudesse estar discutindo essas questões em relação a Campos. E encontrei aqui em Campos. Agora, é diferente da pessoa. A pessoa que não tem mandato, vocês sabem disso. Eu até quero agradecer a Folha Manhã, eu não tenho mandato, mas estou aqui com espaço dando entrevista. Né? Agora, a pessoa sem mandato, meu amigo, ela não tem espaço para falar. Vai falar o quê? Vai falar em nome de quê? É difícil. Então, isso é uma mentira, uma inverdade que Caio tenha abandonado Campos e que só apareça aqui em período de eleição. Não é verdade. O Caio está presente aqui e eu sou testemunha de ter me encontrado com ele várias vezes para discutir assuntos relacionados a Campos. Até mesmo levei meu filho, filiei meu filho no PDT, ele recepcionou meu filho no PDT e a gente começou a discutir sobre a questão da participação do jovem na política. Então isso aí não é verdade, que Caio só aparece em época de eleição. E a mudança, o que você vê que mudou de Caio de 2016 para cá, a partir do que o Gil Viana falou também sobre... Porque, veja bem, quando eu não tinha contato com o Caio Viana, né? Eu não tinha contato. Para mim já foi uma surpresa os debates que eu participei com ele na eleição, de ver que ele não era uma figura vazia, né? Não era uma figura vazia. Mas imaginava eu que aquilo ali era um preparo a nível de marketing, ou seja, que ele era preparado para uma equipe de marketing para a discussão política. Então, para mim, ele era preparado. Hoje não. Sem nenhum marketing, sem ninguém,
os debates que nós fazemos em profundidade demonstram que ele está preparado nas diversas áreas para gerir a nossa cidade. Então, o que eu estou dizendo é que ele amadureceu muito, porque eu vi Caio pequenininho, participando, acompanhando o pai. Depois de encontro com o Caio, o primeiro encontro com o Caio, foi eu candidato a prefeito e ele também. Onde eu achava que ele estava sendo preparado por um grupo de marketing. Hoje eu posso ver claramente de que ele não parou de estudar a cidade de Campos, ele não parou de se preparar e discute qualquer tema que você colocar para ele em profundidade, diferente dos outros. Vou colocar uma perguntinha para você. Todos os candidatos têm alguma rejeição. Isso faz parte, né? Você não consegue agradar todo mundo, né? Nem como síndico de prédio, aliás, muito menos como síndico de prédio. Todo político tem sua rejeição. O político que está no mandato, que no caso é o prefeito atual, tem a rejeição natural do cargo, né, Arnaldo? Que é uma coisa natural também, porque você não consegue agradar todo mundo. Os outros a gente sabe mais ou menos as rejeições. Qual, na sua opinião, é a rejeição de Caio? Olha, veja bem, todo mundo que participa direto ou indiretamente da política tem a rejeição. Acho que o que recai sobre Caio pode ser uma rejeição do debate do pai. Na minha concepção, pode ser uma rejeição associada ao pai. Porque o pai foi político. Qualquer político que tenha tido mandato tem rejeição. Sim. Não tem um que não tenha. E às vezes a pessoa faz... E quem tem mais rejeição ao Caio, nessa questão toda, é o grupo adversário, que sabe que Caio é o adversário do grupo Garotinho nesse processo eleitoral, fazendo uma análise fria, né? Então, a pessoa que é Garotinho e que vai seguir com o Vladimir, ela sabe que a administração municipal está com dificuldade. Qual é o adversário a ser batido? Caio. Com isso, obviamente, a rejeição do Caio, ela é diretamente proporcional ao número de eleitores do Garotinho. E mesmo assim, a rejeição dele é a mais baixa. Interessante. A rejeição dele é mais baixa. Então, como não grudou nele essa questão de rejeição a qualquer pessoa que tem rejeição a Arnaldo? Poxa, eu entendi com relação a mim que a minha rejeição é monstruosa. Agora, a rejeição minha é monstruosa em relação a mim? O que eu fiz de mal? A minha rejeição é diretamente ligada a Garotinho. Essa é a minha rejeição. Eu chegava para as pessoas falavam assim, Pudim, pô, eu gostei de ver o seu debate, você falou isso aqui, mas mesmo, um Garotinho não. Você, um Garotinho, zero. Eu tentava explicar e não adianta explicar. Então, todo político tem uma rejeição, porque todo mundo vira técnico de futebol, né? Todo mundo vira técnico. Acha que tem que escalar fulano, que tem que escalar Beltrano. Se você for ver hoje as redes sociais, todo mundo tem a sua opinião a dar. Então, por exemplo, se ele não atendeu ao interesse daquela pessoa no seu bairro, na sua rua, o cara passa a ter horror àquele político. E é natural isso é do jogo político. A rejeição. A rejeição é difícil você reverter, sim, desassociar é complicado. A gente teria um intervalo, mas já avançou, acho que a gente pode ir direto até 8h45, vamos terminar aqui no final. Mas teve uma resposta sua, e aí, como a gente está em mesa, todo mundo vai opinando, às vezes as perguntas passam, mas eu vou voltar um pouquinho. Você falou que o modelo, você falando de um esgarçamento desse debate, dessa sua aproximação com o Garotinho. Eu vou lembrar duas eleições, duas das quais você participou, e que esse modelo político do Garotinho parece muito presente. Uma eleição de 2004, enquanto a máquina estadual estava com o seu grupo político, da época que você fazia parte, e houve várias investigações, várias notícias com relação a um aporte da máquina pública estadual na sua campanha de 2004. Até aquela época era o cheque cidadão, também do governo do Estado. Em 2016, na campanha do Chicão, novamente a máquina municipal investindo no que culminou na Operação Chequinho, e que levou aí inclusive a prisão de algumas figuras do grupo, tem algumas figuras do grupo político preso, e que teve papel fundamental no desfecho da eleição de 2016. Acho que sem a Operação Chequinho, a eleição poderia ter sido outra, né? Porque se não tivesse deflagrado a operação ali às vésperas da eleição. Não que haja erro em deflagrá-la às vésperas da eleição, inclusive é um acerto da Polícia Federal, no meu ponto de vista, do Judiciário de forma geral, mostrar que o pleito está sendo custeado com máquina pública para um ou para outro, que é totalmente errado.
Esse modelo garotista que você coloca, o modelo do garotinho de fazer política, é um modelo de usar demais a máquina pública a favor dele? E isso ficou muito claro para você nesses anos que você teve junto com o grupo? Veja bem, o garotinho, o uso da máquina pública não é no sentido pejorativo que as pessoas colocam, não. Né? O uso da máquina pública com força, é isso que eu falei no início da nossa entrevista aqui. Por exemplo, o eleitor gostaria de ver 8, 10 vilas olímpicas? Claro. O eleitor gostaria de na época, ver que, poxa, fez aqui um CEPOP. O eleitor gostaria de ver 10 mil casas populares sendo feitas? Ele é desse nível. O garotinho é uma máquina de produzir. Entendeu? De produzir na gestão. Isso, evidentemente, reverte em quê? Em reconhecimento. E o reconhecimento disso é o quê? Eu voto. Só que a preocupação dele não era com o que vinha depois. Então, o uso da máquina que você se refere não é o uso da máquina de forma, comigo particularmente, não era o uso da máquina para poder me eleger. Falar dessa questão do cheque cidadão na minha eleição, o que restou provado? Absolutamente nada. Né? Nessa questão da Operação Chequinho, eu já não estava mais no grupo. Sim, eu não sei nem. Adversário, não sei nem como é que cooperou, como é que funcionou isso. Eu já não estava mais no grupo. Agora, o uso da máquina administrativa é uma incoerência. Por isso que eu, particularmente, sou contra a reeleição. Eu sou contra a reeleição. Você pode estender o mandato, a minha tese é de estender o mandato para 5 anos sem reeleição. Porque é inegável, não tem como não ter uso da máquina. Você dá uma passagem social R$1 é o quê? Subsidiar o restante. Você ter um programa de distribuição de renda através do cheque cidadão municipal é o quê? Então, em tese, não há impedimento nisso. Não há impedimento jurídico nisso. Não há impedimento jurídico. Mas é uma utilização do que o prefeito tem a benefício da sua reeleição. E é legal. Não é ilegal. Mas aí que está a questão da ilegalidade que você falou sobre a questão de prisão. Até que ponto é legal e até que ponto não é legal, né? Tem essa questão também. Porque as condenações que o garotinho passou recentemente, muitas delas são vinculadas ao uso da máquina pública. Né? Mas Arnaldo, aí não seria o ilegal da história? Não seria permitir que só alguns candidatos usassem? Não, na verdade ninguém poderia usar, né, Pudim? Exato. Não, ninguém poderia usar. Ninguém pode usar. Isso é uma atribuição da prefeitura, ela tem o direito de fazer, como assistência social, mas não pode usar seus candidatos a Eu queria vereador. pegar esse gancho do programa social, né, de retomada do programa social, porque o Pudim chegou falando muito aqui sobre a questão de orçamento, o que é extremamente pertinente para Campos. Na situação que Campos está hoje, prometer volta de passagem subsidiada, prometer volta de programa de distribuição de renda, é viável para a campanha do ano que vem? Não. Deste ano, na verdade? Particularmente, não. Senão você não está conseguindo pagar folha. Como é que vai criar programa de distribuição de renda? E como é que vai aumentar? Como é que vai subsidiar? A primeira providência que o gestor, na minha opinião, não estou dizendo isso que é posição do Caio, não estou dizendo que isso é posição minha, pessoal. A primeira coisa que a prefeitura precisa é se equilibrar financeira e economicamente. Ela precisa se reequilibrar, botar as contas em dia, para depois pensar em avançar em alguma direção. É evidente que hoje a questão é essa central. Se você fala assim, eu vou dar um exemplo aqui. Você me permite dar um exemplo aqui? Eu trouxe o orçamento para vocês verem a questão, só a questão habitacional. Cadê a questão? Habitação, está aqui. Você veja bem, no exercício de 2014, quando foi o ápice, que chegou a 3 bilhões de orçamento, a prefeitura gastou 138 milhões no projeto habitacional. Só em 14. Já no ano de 2015, no ano subsequente, que aí a Rosinha já via, a receita já vinha caindo, desceu para 19 milhões. 138 em 2014 para 19 milhões em 2015. Olha que coisa interessante. Você sabe qual é hoje, para o exercício 2020, o orçamento da habitação do prefeito Rafael Diniz?
34.856,55. Então, isso explica claramente que ele não se... A questão habitacional, para ele, não é nem questão de que ele não esteja no plano dele, questão habitacional. Mas que não tem um tostão para poder botar no programa habitacional. Essa é a questão. Agora, a contrário senso, me permita aqui, é interessante esse debate, rapaz. Eu ficaria aqui a manhã inteira falando sobre isso, essa questão da assistência social. Você veja bem, em 2014, que foi o ano da eleição lá atrás, houve um aumento. O orçamento para assistência social foi de 94 milhões. 2014. 94.834.000 e alguma coisa. Aí você vem para 2018, ela já vem para 39.665 em 18. No ano da eleição, ela vai para 47. Entende? Pegaram ou não? 14 ano eleitoral, 94 na assistência. Ano não eleitoral, 39. Ano eleitoral de novo, 47. Essa questão de mudança de orçamento aí por pasta, né? E é bom a gente lembrar que 14 é a eleição em que... Lá atrás garantiu. Para governador... 97 milhões de programas sociais. Faltou o número de 2016, né? Que foi devastado pela Operação Check-in. Isso não trouxe pra gente. Não, e vem caindo. Nós estamos com um grupo fazendo a série histórica de pasta por pasta. Né? O que eu chamo a atenção é que parece que, quando você fala assim, e os programas sociais, mas mesmo não tendo dinheiro, houve uma única pasta que houve crescimento na assistência social. Qual o motivo? Pudim, tem outras questões que a gente precisava abordar aqui também, com relação ao orçamento. Acho que é o Dito até com a pergunta dele, ele não vou roubar não, que é a questão de remanejamento, que foi uma... Não, é a questão de remanejamento também de orçamento, que é um assunto interessante para a discussão futura. Então, a gente viu muito nesse final de ano de 2019 a discussão na Câmara sobre o orçamento de campos para esse ano de 2020, onde o G8, que foi um grupo de dissidentes da Câmara, da base do governo Rafael, que se depois mostrou pelo menos alguma parte dele ligada ao Rodrigo Bacelar e ao Caio Viana, tem o vereador Igor Pereira, principalmente. O G8 apresentou uma emenda para trazer o limite de remanejamento do prefeito dos atuais 30% para 10%. No governo Rosinha chegou a ser de 50%, e esses 10% chegou a um consenso depois do presidente Fred se reunir com a bancada de oposição, e inclusive em contato com o deputado Vladimir Garotinho, chegar a um meio termo de 20% de remanejamento. Uma parte do G8 continuou querendo os 10%, votou pelos 10%, e outra parte do G8 entrou no entendimento dos 20%, que acabou sendo aprovado e foi o que acabou destravando o orçamento desse ano. O pré-candidato Caio Viana, ele tem falando dos 10%, que esse prefeito, o governo Rafael Diniz, não merecia o voto de confiança para aumentar esse limite de remanejamento, que seria os 10%. É viável administrar uma cidade com 10% de remanejamento? Aldir, veja bem, em primeiro lugar, eu quero dizer assim, essa discussão é a discussão mais rasa que eu já vi de um orçamento. É a discussão mais rasa, desculpe o termo que eu vou usar, mais fuleira que eu já ouvi falar em relação ao orçamento. O Brasil caminha para o orçamento impositivo e não uma peça de ficção que se manda para ser aprovada pelo Legislativo. Então, essa discussão foi uma discussão para tirar o foco da discussão principal. Ora, o cara só se discute remanejamento quando você tem dinheiro. A prefeitura tem dinheiro. A prefeitura quebrada. Para discutir percentual de remanejamento de 30, de 20, de 10, com todo respeito, é uma discussão muito rasa. O que se tinha que discutir, que eu não vi
com todo respeito aos parlamentares municipais, é a discussão do orçamento da educação, o orçamento da saúde, o orçamento da habitação, o orçamento da assistência social, que a saúde está um caos em Campos, quais os valores que estavam previstos para ser implementado, se houve queda de volume de recurso de 2019 para 2020. Eu não vi ninguém discutir esse tema, eu só vi discutir isso que você acaba de falar, Aldir. Entendeu? Então, você veja bem, nós estamos hoje com o orçamento da saúde de 715 milhões. 715 milhões. Vamos ver aqui o valor que nós temos aqui da saúde. Olha, 715 milhões em 2020. Em 2018 foi 797. Ou seja, em 2000, ela está hoje com nível menor do que teve em 2018. Em 2014, olha que interessante, ela também 779. Está na casa de 700 milhões de reais esses anos todos. E sabe o que representa o orçamento da saúde? 37,9% do orçamento. Ou seja, a saúde hoje de Campos consome quase 40% do orçamento municipal. E aí você pergunta assim, gente, mas como é que está um caos a saúde? Olha a discussão. Então, eu particularmente achei isso aí de uma fuleirice, de uma situação tão pequena, rasa, discutir percentual de remanejamento para uma prefeitura quebrada. O que eu precisava ter era o debate sobre as rubricas municipais. Isso é que tinha que ser o debate, onde diretamente afeta a população. Não é que o prefeito vai remanejar, está caminhando para o orçamento impositivo. O que é o orçamento impositivo? Não pode mexer. Se tiver que mexer, pede autorização legislativa. Teve excesso de arrecadação? Pede para suplementar no legislativo. Quer remanejar porque o programa não funcionou, quer remanejar para outra parte? Pede autorização legislativa. Isso é normal. Agora, querer um cheque em branco para nada. Uma discussão é para fugir desta discussão que eu acabo de falar. O Saúde de Campos hoje consome 40%, 39, alguma coisa, do orçamento municipal. Então, você veja que loucura. Sobra 60% para todas as outras pastas do município. Inclusive para encargos especiais e reserva de contingência. A reserva de contingência está bem baixa também, né? A reserva de contingência está baixa. A reserva de contingência está em 48 milhões. E encargos especiais, 88 milhões. Agora, essa questão desse debate da Câmara, vereador e prefeito é um tema bem controverso, né, Pudim? Mas é justamente isso, é para poder jogar terra no olho da população. Então a discussão fica nisso aí, desse reme-reme. Vai dar quanto? Vai dar por cento para o prefeito remanejar. Agora, eu não vi, com toda sinceridade, pode até ter acontecido. Eu não quero ser leviano de dizer que não houve essa discussão na Câmara de Vereadores. Pode ter tido essa discussão lá internamente, etc. e tal. Mas no final, no funil, a discussão foi essa. Agora, você acompanhou essa movimentação do G8? Porque, por exemplo, antes de chegar à votação do orçamento, que foi veio uma série de derrotas para o governo. Um pacote de contingenciamento, dentro desse pacote de contingenciamento, além do pacote de contingenciamento, tinha também pacotes para tentar mudar a questão de zona especial de negócio, para tentar aumentar a arrecadação, de passar a dívida cartorial direto para o hospital, mas o G8 manteve posição ali para derrotar o governo. Já não é também uma forma de firmar o pé para 2020? Sim, todo ano que... Precede a eleição nesse caso? Precede a eleição, é isso. O movimento, e é natural, o prefeito haveria de entender isso, que começa de novo o pessoal da linguagem do TUF, dos cavalinhos do starting gate. Cada um vai para ali para sua raia. Então, é um momento que vai ter agora a janela de mudança de partido, é a análise que o vereador, durante todo esse tempo de 3 anos que teve com o prefeito, vê que estar do lado do prefeito pode lhe prejudicar e sair, outros resistem do lado do prefeito, e é natural, isso é do jogo político. Essa discussão é a que você traz aí, entendeu? O cara já botou a forquilha no pescoço do prefeito, né? E aí entra o novo prefeito e aí volta
à normalidade. Então, essa situação aí, eu tenho muita preocupação com isso, porque agora começam os interesses de natureza pessoal, né? Cada um querendo se reeleger. Agora, para a gente fechar, que a gente já está estourando nosso tempo, não fizemos nenhum intervalo ainda de 8h20, mas só para a gente fechar, vamos fazer só um pinga-fogo rapidinho sobre o cenário. Como que você está acompanhando aí para 2020, para outubro, né? A gente ainda está no hábito de falar 2020 como se a gente tivesse 2019. Mas para a eleição de outubro, há uma projeção muito clara que uma vitória em primeiro turno seria inviável nessa eleição. Isso é uma percepção, isso não é uma certeza. Queria saber se essa também é a sua percepção e o que você vislumbra para a eleição. Você acha que é uma eleição de 2 turnos? Você acha que já tem nomes pré-encaminhados para essa disputa em segundo turno? Como que você avalia? Como diz os políticos, pesquisa é uma fotografia do momento, né? O momento hoje aponta que a eleição tem segundo turno e, na minha concepção, Caio versus Vladimir. Sua percepção é que Caio versus Vladimir. Você acha que a máquina não vai ter peso para chegar? A máquina não teria peso para chegar. Por mais força que ela possa fazer, ela está com um desgaste muito grande e acho que não chegaria no segundo turno, por mais força que possa fazer. Agora, isso também depende do cenário do miolo, né? Nós estamos hoje aqui falando num cenário de poucos candidatos. Eu não sei quantos candidatos chegarão lá na frente. Eu falei aqui no início que o doutor Luiz Eupídio é candidato a prefeito, né? Sim. O doutor Luiz Eupídio é candidato a prefeito. Então, daqui a pouco surge mais outro candidato. Estão estimulando esses candidatos, esses partidos estão estimulando. Eu acho que o partido que ele vai sair candidato é o Patriota, né? Então, essa é a discussão. Hoje, no retrato do momento hoje, na minha opinião, humilde opinião, Caio versus Vladimir. Você acha que a partilha dos royalties que vai ser julgado no Supremo pode mudar o tabuleiro também? Pode, completamente. Completamente. Eu, particularmente, retiraria a candidatura. Uma vez que 40% do nosso orçamento é diretamente ligado a royalties do petróleo. Se está ruim com esses 40%, imagine sem ele. Pois é. Isso afasta muita gente que não tem, porque tem gente que tem a vontade de cidadania, de ajudar, de ser prefeito com um espírito positivo, e tem gente que quer locupletar-se. Uma palavrinha difícil de falar. Esses realmente... Política é para político, não tem, esses afinam. Não tem mágica. Não tem mágica. Não tem mágica. Não tem mágica. Agora, dos gatilhos que você sempre citou, para a gente fechar, dos gatilhos que você sempre citou que o próximo prefeito iria herdar, independente de quem fosse, você falava isso lá em 16, né, dos gatilhos deixados pela gestão anterior, todos já foram disparados ou você acha que ainda pode piorar a situação? Não, todos já foram disparados. Previdência, está tendo que aportar recursos do Tesouro, folha de pagamento que impagável, né, e saiu, deu 9, alguma coisa por cento de aumento por funcionalismo, e a folha já tem um crescimento vegetativo, a dívida monstruosa com relação ao projeto habitacional que Campos tem. Então foram vários gatilhos que foram deixados ali e que explodiram na mão. E se fosse o próprio Chicão, não sei nem o que o Chicão faria também. Não seria diferente comigo, não seria diferente com o Chicão, não seria diferente com ninguém. A única diferença que eu vejo é que o prefeito tratou de cortar. Hoje ele tem uma prefeitura, sob o ponto de vista contábil, muito justa. Justiça seja feita. Ele tem uma administração para dentro certinha. Não terá problema com o Tribunal de Contas, absolutamente. Ele tem uma para dentro. Ou seja, ele contabilmente está justinho. Agora, para fora, a política dele, desculpa o termo, é que é horrorosa. Horrorosa e sob todos os aspectos, né? E agora ir para a rua, eu acho que não adianta mais ir para a rua. O tempo, Brizola dizia uma coisa interessante. Entre o amor e o ódio existe a indiferença. O processo da indiferença está terminando e passando para ódio. As pessoas estão vociferando em relação à prefeitura. É uma coisa tremenda. E eu fico até muito sentido com relação a isso, porque eu gosto de Rafael enquanto pessoa. O pai dele foi meu professor. Tá certo? A mãe dele fez campanha para mim enquanto fui candidato a prefeito de Campos. Então eu tenho uma relação muito boa, próxima com ele e com a família. Sinto muito isso e disse ao Sérgio Mendes lá atrás, olha, podemos estar hoje aí queimando uma liderança política que ainda não está madura para esse tipo de enfrentamento. E aconteceu.
Pudim, obrigado pela sua presença, fechando a semana com um ótimo papo com você. Arnaldo também, mais uma vez, parabéns pelo jogo jogado. Segunda-feira tem jogo jogado, segunda-feira tem Folha no Ar primeira edição, Folha no Ar segunda edição. Vamos anunciar aqui o que a gente está preparando para a próxima semana. Em resumo, você ligado nos meios de comunicação da Folha da Manhã, você vai estar absolutamente informado de tudo. Eu agradeço. Tudo que se passa, não só de esporte, de futebol, de cultura, de segurança e política. Muito obrigado a você, Pudim. Eu que agradeço a você, Marco Antônio, o Arnaldo, o Aldir, o Marcelo, a todos aqui da emissora pela oportunidade, mesmo não tendo mandato, poder vir aqui, expor as minhas posições, falar com liberdade. Eu acho que imprensa livre total, e pedir aqui, aproveitar esse finalzinho aqui e fazer um apelo às pessoas que estão no debate político. E Campos é uma cidade que pulsa política há muitos anos. É da tradição de Campos. Para que a gente pudesse manter pelo menos uma linha de urbanidade, de respeito à família, de respeito às pessoas, e procurasse discutir temas, debater temas, não fulanizar as pessoas. Porque quando você fulaniza, vira briga de torcida. E a gente vê o que dá briga de torcida nos estádios de futebol. Então, o cara que defende o outro lá, o Vasco, o Flamengo, o Fluminense, o Botafogo, o que eles vão fazer no final? Sai na porrada. E isso não é bom para a cidade de Campos. Então, a gente tem que começar agora a ter equilíbrio, pedir aos eleitores que avaliem, que procurem com profundidade, ver as propostas que o candidato está colocando, se o cara está equilibrado. E eu quero aqui aproveitar e dizer o seguinte: olha, eu, particularmente, estou vindo para um sacrifício pessoal, porque, na verdade, eu estou na Assembleia Legislativa numa situação confortável junto ao presidente, com um horizonte aberto para mim, né? Mas entendo que o momento a cidade precisa que eu esteja aqui perto, ajudando naquilo que for possível, né? Eleição lá na frente, vamos ver o que vai acontecer. E agradecer as pessoas também que me incentivaram, os mensagens de carinho pela perda da Luciana, minha ex-esposa, no ano passado, e que eu estou me reaproximando dos meus filhos, né? E essa é uma oportunidade para mim de vir aqui ao mesmo tempo ajudar a minha cidade, que me projetou e que me deu tudo, né? E ao mesmo tempo estar resgatando a minha família, que é para mim a coisa central, mais importante para mim hoje da minha vida, é resgatar essa minha posição de pai com meus filhos, que eu dediquei 30 anos da minha vida pública e quase não vi meus filhos crescer. Quando eu retornei a casa agora, chamando uma adolescente de 15 anos de criança, né? Vendo a minha filha de 21, que já está na segunda faculdade também, vendo como criança, o menino de 18 anos. Então, eu não vi. A política, eu me dediquei a ela de uma forma tão ferrenha que acabei não vendo a minha família. Então, eu quero agradecer a todos vocês aqui a oportunidade de pedir às pessoas em Campos: vamos manter a calma, vamos manter o equilíbrio, vamos ter temperança nos nossos posicionamentos para que a gente possa salvar a cidade. A cidade que precisa de ajuda, a cidade que está sofrendo. Não é o nosso interesse pessoal que vai mudar, não é a nossa visão pessoal. Política é isso, é conviver com os contrários. Ouça mais. Às vezes uma ideia que o outro colega tem, ela é melhor do que a ideia que você tem. E você pode aperfeiçoar essa ideia, dizer que vai mudar de posição. É tão normal você voltar atrás e dizer: não, você tem razão, isso é bom demais. Né? Então eu agradeço a vocês. Olha, estou acompanhando, vocês estão fazendo um belíssimo trabalho, como sempre, né? O Grupo Folha da Manhã sempre esteve presente em todos os momentos políticos da cidade. E esse momento que vocês estão vivendo agora é um momento histórico, viu? Vai ser um novo começo para a cidade de Campos. Obrigado a vocês. Bom, um abraço então para todos, para os nossos ouvintes e telespectadores, um excelente final de semana. Aldir, para você também, Arnaldo. E vamos mantendo informados os nossos ouvintes, os nossos leitores, a Folha da Manhã, os nossos telespectadores, de tudo que vai acontecer essa semana. Essa semana vai ser quente. Eu acho que vai ser quente, inclusive, no tempo, porque depois dessa semana de chuva não tem muita alternativa, não. O sol vai vir com força. Não, vai ter, a gente acorda e vai dizer: e hoje vai ter um sol para cada um morador da cidade. Abraço a vocês, bom final de semana. E a gente segue eu fico até o meio-dia com você e o melhor da música na Manhã Folha. Folha FM, a rádio que toca você.